Agora a gente tem a especialista. Por quê? Rosângela, gente, é conhecida na internet e tem milhares de seguidores, milhares de visualizações pela rainha do pudim. Você é a rainha do pudim, não é isso? É isso, ganhei esse título na internet pelas minhas brincadeiras de fazer pudim de diversos tamanhos e performance que viralizou na internet, né? E por ter mais de 5 anos de experiência trabalhando somente com pudins. Muito bom, e depois de tudo isso, e por hoje ser o dia do pudim, a gente vai aprender o pudim da rainha, que olha só que maravilhoso. Vou passar os ingredientes então para vocês anotarem direitinho aí. Lá na nossa legenda da foto do Instagram você vai encontrar também, tá? Para calda você precisa de 200 gramas de açúcar e 100 ml de água. Apenas isso, tranquilo, né? Ingredientes para a base, você vai precisar de 4 gemas, 6 ovos inteiros, 790 gramas de leite condensado, 900 ml de leite e 2 ml de essência de baunilha. É um pudim tradicional, a gente pode chamar assim, certo? O clássico mesmo, né? Que só vai leite condensado, ovo e leite integral, né? Perfeito. E baunilha, que é opcional. E a gente começa pela calda, e é ótimo estar aqui com primeiramente você, viu? pela calda, eu já vou pegar aqui Porque olha, o açúcar, penei né? na minha Que entra calda. primeiro. Qual é o açúcar que você está usando? Açúcar cristal mesmo, tá? Pode usar açúcar refinado, mas para quem está começando eu não indico, porque queima muito rápido. Então, para quem está começando, sempre o cristal. O cristal é mais Isso. fácil. Ótimo. Então, começamos por ele. Algumas pessoas fazem direto na forma. É indicado também fazer assim? Eu não recomendo. Melhor fazer numa panelinha. É melhor fazer na panela, Tá. que aí você vai conseguir dar o ponto certinho da sua calda. E aí, somente depois, acrescentar na nossa assadeira, né? Na nossa forma. Na forma. Então, aqui, ó, primeiro você adiciona o seu açúcar. E assim, eu sempre vou recomendar ficar mexendo. Porque às vezes você quer deixar parado e aí vai começar a queimar de um lado, queimar do outro e vai ficar com gosto de queimado, né? Então eu recomendo sempre ficar mexendo para ele derreter por igual. Perfeito. Foi o que aconteceu. Gente, ontem eu cometi 2 erros. O primeiro erro eu fiz com a água e açúcar, só que eu fiz direto na forma. E aí quando ela até ficou bonita. Quando eu tava passando na lateral da forma, açucarou tudo de novo. Isso. Por que isso acontece? É porque ele começa a derreter, né? Aí depois de derreter, ele vai virar umas pelotas. Aqui muita gente acha que deu tudo errado, né, nas pelotas. Não deu, você tem que continuar derretendo ainda no fogo, até que essas pelotinhas comecem a desmanchar, entendeu? Algumas vezes eu até dou umas batidinhas com a espátula para ela desmanchar mais rápido, para não acontecer de queimar. Entendi. E quando você faz também só o açúcar queimado, você não coloca água, ela empedra, né, muito rápido. Isso. E aí vai ficar aquele pudim manchadinho em volta, né? Então, assim, eu não gosto. Eu gosto de fazer a primeira calda aqui, só depois colocar na assadeira. E aí tá com fogo baixo. É, A temperatura, sempre o fogo não. você vai começar com o fogo médio para baixo. Médio para baixo. Porque a gente sabe que fogão muda, né? Então, às vezes, a chama da pessoa é muito alta e essa chama muito alta vai queimar o açúcar e não vai derreter, né? Ah, entendi. Então, sempre médio para baixo. E pode sim ficar mexendo, não tem problema você ficar mexendo o seu açúcar até ele começar a derreter. Tá. Fica mexendo até derreter e a água vai depois, então. Somente depois. A água ela vem depois que o açúcar derreteu por completo. Entendi. Você quer que eu vou mexendo? Alguma coisa você me fala, tá? É só pedir que eu faço. Mas é só esperar. E aqui, no @Gazeta Mulheres, você pode mandar sua perguntinha também, tá? Se você quiser vir mexendo para derreter, eu posso já ir aí no pudim. É? Ah, então tá bom, pode ser. Pode, né? Vai juntando aqui o processo. É. Vou mexendo e te avisando. Isso, é só tá? pegar uma espátula aqui, Pam, pra... Essa aqui. É isso que eu vou precisar pro leite condensado. Boa. Então aqui, ó, o processo do meu pudim não precisa de liquidificador. Não precisa de liquidificador. Ai, que Você só bom. vai precisar mesmo aqui de um fouet. Acredito que todo mundo tem um fouet em casa, né? Mais fácil ainda. Por que não usar liquidificador, tá? O liquidificador ele vai formar muita espuma no seu pudim e vai ficar, depois de assado, aquele aspecto espumoso, né? Eu particularmente não gosto, então eu não uso,
tá? Tá. E vai evitar formar muitas bolhas também no nosso pudim. Então aqui a gente já colocou os ovos, coloca a gema também, coloca tudo de uma vez, tá? E aí é somente mexer com o fouet mesmo, ó. Dá umas batidinhas na gema para estourar, né? E mexe. Pode fazer movimentos circulares, assim, ó, que ele vai misturando super bem. E você não tira, né, a película da esse gema, é um não mito. precisa. É um mito? É um mito mesmo, Rô? que fala que a película da gema dá cheiro de ovo no pudim. É. Porém, não é a película da gema. Quem dá cheiro no pudim, na verdade, é a clara, não é nem a gema. Ah. E são ovos velhos, na verdade. Se você usar ovo velho, não importa qual processo você fizer, o seu pudim vai ficar com cheiro de ovo. Você Então pode bater no esse o liquidificador, problema. pode fazer à mão. Usou ovo velho, pronto, você acabou com o pudim. Aliás, acho que com qualquer receita, né? Qualquer receita, tá? Ovo Até fresco, no bolo, então. né? Independente, tá? Sempre ovos frescos. Tá, mas como que eu sei que o ovo tá fresco? É só no mercado, ali a gente sabe que tem validade de 30 dias, né? Sim. Os ovos. É só você pegar bem próximo de que acabou de ser embalado, tá? Nunca pegue ele já quase perto de vencer, Perto que aí da ele validade. vai estar com cheiro bem forte. Então, ó, mexeu aqui os ovos, é bem fácil, viu? Ó, mexeu, agora você coloca o seu leite condensado. No caso de quem for fazer, de repente, igual eu fiz com doce de leite, é só substituir a mesma quantidade de doce de leite pelo... Você pode Pelo leite substituir condensado? pelo leite condensado. Você pode Mesma fazer coisa. aquele leite condensado que a gente faz na panela, né? Sim. De pressão, né? E aí você substitui apenas, tá? Tá. E é isso, ó, acrescenta o leite condensado e mistura novamente. Você pode ir intercalando o fouet assim, ó, que ele vai misturando mais fácil. Bem mais rapidinho. Ai, que tranquilo, não precisa nem de liquidificador. Não precisa, Mas pode eu acho tão fazer prático. com liquidificador, se Poder quiser? pode. Ah. Não é que seja uma proibição, tá? Ah. Você pode sim. Porém, se você não quiser essa espuminha que eu comentei no início, aí você precisa, né, deixar descansar um pouquinho, uns 30, 40 minutinhos, aí Pra você espuma remove com uma baixar. colher, entendeu? É que como a gente faz bastante quantidade, num liquidificador às vezes não dá conta de fazer 10 quilos de pudim, sabe? Ah, então Então- quando você faz tudo na mão? Tudo na mão, Olha. 10 quilos de pudim na mão. Meu Deus. Então, ó, super prático, ó. Bate com a mão e já vai misturando todos os ingredientes. E aí ele começa a ficar assim, ó, nessa texturinha. O ovo também vai ficando um pouquinho mais claro, Vai né? ficando, ó. Aqui tem que derreter todo o açúcar, certo? Todinho, tá? Tem que derreter tudo. Ele fica assim mesmo, é normal ele fazer essas pelotinhas aí. E aqui, ó, já misturamos, né, o leite condensado nos ovos e agora a gente acrescenta o leite. Esse pudim aqui é um tamanho família, vai servir uma família bem grande. É, ele é grandão, né? É, tamanho família esse aqui. E acho que o que muda muito de uma receita para outra também é a quantidade de ovos, né? Sim, Alguns se você- pedem mais ou menos ovos. Pede. Aí você tem que tomar um cuidadinho na hora de acrescentar ovo, porque também se você colocar excesso de ovo, ele também vai ficar com gosto de ovo forte. Ah, tá. Você nunca vai conseguir anular 100% o gosto do ovo, tá? Mas a gente pode evitar o muito forte, né? Aquele Sim. sabor pesado, que chega o cheiro também, chega assim, né, no seu nariz, às vezes você não gosta Não muito, é muito né? bom, né? Não é De muito ovo, bom. realmente Então, ó, misturou aqui, ó, olha como que já tá bem líquido, ó, tá vendo? bem líquida mesmo. Aham. Aí agora a gente acrescenta a nossa essência de baunilha ou extrato, tá? E assim, é totalmente opcional, É. porque tem quem gosta e tem quem não gosta, né? Então é opcional. Eu sou muito fã, então assim, eu uso o extrato, a fava. A fava também pode ser. A No fava caso, também pode ser. no caso da fava, tem algum procedimento para fazer antes ou é só tirar da fava e colocar você tem direto? que abrir a fava, né? Ah. E você tem que fazer uma infusão nela no leite, Ah, tá. tá? Aí tem que fazer uma infusão, é tipo fazer um chá de baunilha, né? Entendi. Aí somente depois que você fizer essa infusão aí que você coloca no seu creme de pudim. Olha, continua mexendo, o que, que você acha? Aí já tá bom. Já deu? Agora a gente vai acrescentar a água. A água. Quer vir pra cá? Agora eu vou. Pode pôr Pode em cima. pôr? Pode pôr. Essa aqui é a hora que tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque quando você jogar a água, ela vai fazer uma fumaça.
Então é bom você tomar cuidado para não se queimar nesse momento, tá? Certo. Sempre manter distância da panela. Pessoal aí em casa, sempre manter distância, ó. Joga a água, mantém distância e mexe. Ai, sobe mesmo o vapor aí. Sobe, tem que tomar bastante cuidado, principalmente para quem está iniciando, né? Para não se queimar, sofrer aquelas queimaduras sérias. Porque o caramelo ele chega numa temperatura muito alta, né? Olha o dourado que já tá ficando. Aí, ó, a gente vai colocando aos pouquinhos, tá? Não é de uma vez. Por isso, às vezes, muita gente acha que deu errado na calda, porque joga a água de uma vez, aí ela vai empelotar todo aqui, vai virar uma pasta, sabe? O açúcar endurece quando você joga isso, água, porque você certo. tá meio que resfriando ele, né? Então ele vai endurecer. Mas aí é normal, é só continuar mexendo. É normal. Aí você continua mexendo, ó, você tá vendo que ele já tá mudando de consistência, Verdade. Ó. E aí você vai continuar acrescentando a sua água, tá? E vai mexendo. É tudo aos poucos, com Isso, com calma. calma. Eu acho que a hora da calda é realmente o momento mais tenso, né, de fazer o pudim. Você pode perder ela rapidinho, viu? Se você deixar ela passar muito do ponto dela aqui no fogo, que a cor dela é essa cor âmbar, né? Deixar passar mais um pouquinho, ela vai queimar. Aí você vai perder a calda. Então, aí não tem pronto, jeito, né? Aí tem que fazer outra. Aqui a gente já acrescentou a nossa água. E neste momento aqui, você já pode desligar o seu fogo, tá? Ok. Não precisa mais deixar aqui, porque agora aqui ela vai esfriar. Depois que colocou a água, então é bem rápido. Ó, ela vai ficar líquida mesmo, super normal ela ficar líquida, parecendo água. É mesmo. Só que depois que ela esfriar, ela vai chegar numa consistência linda, que eu vou mostrar pra vocês aqui mesmo agora. Muito bom, então, pode desligar pode aqui? desligar o fogo já e deixa ela reservada, esfriando, somente depois de fria que vai poder colocar no pudim, tá bom? Ok. Porque muita gente pode pegar ela quente aqui, aí ela vai se misturar com o creme, aí vai ficar aquele pudim todo marrom. Não queremos esse pudim marrom. Não queremos. E aí, depois de fria, ela vai ficar nessa consistência aqui que eu já trouxe, tá pronta. Ela não endurece? Ela não endurece, tá? Ó, ela vai ficar nessa consistência de mel, tá vendo? Que linda essa calda! Ó. A perfeição da calda mesmo. Ela parece um mel. Parece e é essa um consistência mel. que a gente quer. Parece tá bom? um mel. Lindo demais. E agora a gente vai finalizar o nosso creme de pudim, né? Que é só mais um truquezinho. Você pode reparar que fica algumas películas da gema aqui. Então, a gente vai passar pela peneira para tirar esses resíduos aqui, tá bom? Qual que é a dica para ele ficar sem os furinhos? A dica é sempre a temperatura do seu forno. O pudim, ele não gosta de temperatura alta. O pudim, ele tem que ser, a cocção dele tem que ser lenta. Às vezes pode demorar 1h30, 1h40 no seu forno. Até mesmo 2 horas, dependendo do seu forno, se for mais fraquinho, né? Pode levar até 2 horas. Então, ó, a gente passa aqui. Essa cocção lenta deixa ele mais macio, mais macio, mais cremoso. Tá. E não vai sem dar os aqueles furinhos gigantes assim que o pessoal não quer, né? Então é na temperatura. É na temperatura. O segredo é a temperatura, tá? Aliás, coloca aqui pra mim, que você que tá assistindo, @Gazeta Mulheres, com furinho ou sem furinho? Olha, tem um Eu gosto de público aí que furinho. ama pudim com furinho, Eu tá? adoro pudim com furinho. Agora a gente vai Adoro. colocar na assadeira. Ah, Pegar obrigada, aqui. Raquel. Desmudante. E eu tenho um truquezinho pro pudim não grudar. Qual é o truque? Aqui você pode fazer até um pudim de 8 quilos que ele não vai grudar. Vou precisar de um papel toalha, eu não sei se eu peguei. A gente tinha que saber dessa dica antes, né, então. da competição, se a gente O souber. truque, antes de você colocar a sua calda de caramelo, você vai passar desmoldante em spray. Esses desmoldantes sem sabor, sem cheiro, tá? Tá. É só o desmoldante que dá pra passar, não dá pra untar com outro tipo Pode de passar de óleo? manteiga também. Manteiga? Óleo de Certo. coco sem sabor, tá? Tem aquele sem sabor? Pode ser ele também. Você passa aqui nas laterais e no cone, que é onde gruda mais, é o cone, ó. Você faz isso aqui, ó. É verdade. Tá? Aí você passou o desmoldante, pega um papelzinho, papel toalha todo mundo tem, né? Sim. E passa aqui assim, ó, pra tirar o excesso, ó. Tá, é só um pouquinho mesmo. É só um pouquinho. Fazendo esse processo aqui, você pode fazer o pudim em qualquer forma, forma decorada, pudim no balde, de 8 quilos, qualquer forma, tá? Vai dar certo. Vai dar certo. Fazendo Olha. esse processo aqui vai dar certo. Aí Gente, agora muito mais fácil. a gente pega a nossa calda, tá? Agora que vem a calda. A receitinha que eu passei vai dar certinho para essa forma, tá? Coloca no fundo. Eu não costumo passar nas laterais, por isso que ele fica com essa corzinha mais branca em volta, tá? Ah, você viu, gente, como é diferente? Que aí dá esse aspecto mais
ai, como eu digo, mais profissional mesmo, né? Porque é assim que a gente vê nas docerias, né? A borda, realmente, ela fica mais clara. Mais clarinha. Em cima, mais É justamente por isso, ó, você coloca a calda só no fundo, mas você não coloca ela em volta. Aí ele vai ficar com um aspecto mais clarinho, vai tá? Vai ficar assim como aí da a gente Rosângela. vai pegar o nosso creme e coloca por cima do cone da forma, tá? Pra evitar misturar também com a calda. Certo. Então só despejar, ó. Muito bom. A Beatriz está perguntando por que coloca as 4 gemas separadas dos 6 ovos inteiros? Então, a gema, ela traz cremosidade pro pudim. E a clara, ela traz estrutura e leveza. Tá. Quanto mais gema tiver, as gemas estando a mais, vai ser mais cremoso, tá? Porque é a gema que dá a cremosidade. Você pode ver que a gente não usou creme de leite? Sim. Ele só vai ficar cremoso porque a gente usou gemas a mais. Entendi. Entendeu? É por isso que tem mais gemas e é separado, né? Porque a quantidade é diferente. E tem mais uma perguntinha da Nirley. Por que minha calda fica toda grudada na hora de desenformar? Não coloco água na calda, só açúcar. É justamente por isso. É por isso? Né? Ela fez uma calda somente... Pega a assadeira para fazer o banho-maria agora. Ela fez uma calda somente de açúcar. E aí o açúcar costuma colar no fundo da forma, né? E por ele colar no fundo da forma, ele não vai soltar depois. Tá. E aí, o certo é fazer essa calda que eu ensinei com água. Não vai grudar mais, ela pode testar. E aí, ó, o processo é esse. Pega a nossa assadeira, coloca o pudim aqui, coloca água na assadeira, tá? Coloca o papel alumínio primeiro. Vou pegar uma tesoura aqui, gente, pra cortar. Eu uso tesoura em tudo na cozinha, tá? Facilita a vida, pra abrir né? caixinhas, pra tudo. Eu gosto também. Ó, facilidade, né? Com certeza. Eu gosto de cortar tudo retinho. Então, coloca o papel alumínio primeiro para você não derramar água dentro do seu pudim. Não é bacana cair água dentro do pudim, tá? Ele vai ficar todo esbranquiçado e aguado, né? Literalmente. Muito bom. Então você tampa o seu pudim primeiro e aí você coloca a água, que é para você fazer o quê? O banho-maria, né? O famoso banho-maria. E tem que tampar é justamente para ele ajudar na cocção. Para ajudar na cocção, tá? Porque ele fica queimado. Se você não colocar o papel alumínio, ele vai ficar com uma crosta queimada, tá? Ah, entendi. E a Marta... Assim, ele fica ressecado e com uma crosta queimada. Então, assim, não é bacana, né? Certo. Então, ó, fez esse processo aqui, agora é só levar pro forno e você vai ter o seu pudim aí perfeito. Quantos graus esse forno? Olha, eu costumo dizer pro pessoal de casa, sempre colocar a 180, porque a maioria dos fogões em casa é a gás comum, né? Sim. Então coloca 180 graus que vai dar muito bom. Mas se você for usar forno elétrico, coloca 150, 160, porque forno elétrico é mais forte do que forno a gás, tá bom? Então é isso. Aí o tempo pode variar, 1h30, 1h40 a 2 horas, vai depender do seu forno. Aí depois você explica, eu não sei se é no próximo passo, como é que a gente faz para saber se tá no ponto. Dá para saber aqui hoje? Dá para explicar? Se tá no ponto. Eu vou tentar explicar com esse mesmo com já esse? cru. Ó, é um truque que a gente usa para não ficar espetando o pudim, tá? Ele estando assim, quando você balança, ele vira aqui, ó. Tá vendo o tanto de onda que ele forma? É verdade. Ó, ele forma bastante onda. Ele estando assado, ele não vai mais formar essas ondas. Então você pode balançar, ele não vai formar esse tanto de onda que ele tá formando agora, tá? E um outro truquezinho também é você tocar com a pontinha do seu dedo. Se ele não arrancar pudim na pontinha do seu dedo, ele já tá bom também. Se não grudar pudim no dedo, e tá aí, pronto. por último, você não tem certeza. não tem certeza. Então você não espeta uma faca, que a faca pode rachar ele. Então você espeta um palitinho, aqueles palitinhos mesmo que a gente tem em casa, né? Espeta de dente. Espeta um limpo, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Espeta um palitinho de dente, ele saiu limpo, seu pudim tá pronto, pode tirar do forno. Parecido com bolo, né? Parecido no bolo com a gente faz assim também. E aí você deixa ele esfriar bastante, assim, 1 hora fora da geladeira e depois você leva ele pra geladeira. Entendi. E pelo menos 6 horas na geladeira, é o tempo mínimo. 6 horas na geladeira. 6 horas. O que o pessoal destrói muito pudim é porque não deixa na geladeira o tempo suficiente. É verdade. E agora que é só levar pro forno. Vamos lá, então? Quer colocar no forno? Pode colocar. Porque a gente já tem um pronto. Eu tá vou na geladeira. aqui, depois a gente coloca no forno. É? Ah, pode ser. Pode deixar aí. Agora vamos desenformar um Tem prontinho. problema não. Vamos. Que aí também, claro que a rainha do pudim terá dicas pra gente de como desenformar, né? Ó, eu trouxe todo embaladinho. Pra não entrar água. Aqui é um cuidado pra não entrar água. Então, quando vai na geladeira, é importante
fechar assim Fechar, também. Isso, com é sempre plástico bom filme. ele estar isolado, né? Tá. Pra não acontecer dele pegar cheiro, pegar gosto, A cor essas tá coisas. linda. Esse pudim viajou 3 horas de carro. Ah. A gente pegou um trânsito, então ficou 3 horas, né? E aí, às vezes dá uma rachadinha, não Às dá? vezes acontece, tá? De rachar. Principalmente quando vem de bastante... Anda muito de carro, né? Você veio Querendo da ou não. onde, Rô? Eu sou de Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste, olha que maravilha. Querendo ou não, a gente sim... É uma pega uns viagem. buracos na estrada, É uma né? viagem. Com Então, certeza. gente, ó, os truques vai ser esse, né? Tá. Primeiro eu costumo passar uma faquinha, sempre, tá? Costumo passar uma faquinha sempre assim, ó. Essa espátulazinha de passar patê, É bom não ter serra, sabe? ela é boa por isso, né? E aí eu costumo passar assim, ó, pra não machucar muito e ele não ficar grudado nas beiradinhas, né? Ai, tem muitas pessoas que gostam de furinho no pudim, igual Sim, eu. bastante. A E aí, ó, Sandra, um beijo. Ah lá, desinformar. Passou e agora só vira. Se tiver muita calda, ele derrama, isso é normal. Normal, né? Eu percebi. Eu tô com a roupa cheia então. de calda, menina. E aí, assim, eu costumo usar o maçarico quando ele está grudado. Eu vou fazer isso aqui. Nesse caso, não vai precisar tanto, porque ele já soltou. Tá. Mas eu costumo usar, assim, ó, o maçarico no fundo da forma. Porque às vezes ele gruda, aí a pessoa se desespera, né? Na hora de tirar, porque ele grudou. Fazendo esse sistema aqui, ó, ele começa a soltar tudo o caramelo, tá vendo? Entendi. E aí pronto, você não precisa mais se preocupar. Aí quem tá em casa, por exemplo, pode colocar na boca do fogão Isso, quem tá em antes casa de não virar? tem maçarico, coloca 1 minutinho na boca do fogão. É o Perfeito, suficiente. tá. E aí é só desenformar. Gente, que pudim mais lindo! Esse é o clássico, né? De leite condensado mesmo. Só essa receitinha que eu faço. Rosângela, não é à toa que você é a rainha do pudim mesmo. Mais bonitinha, tá vendo? Parece Aí. mentira, não parece? Parece. Realmente, parece de mentira. Ó, agora já começa a cortar melhor, né? Porque a primeira é mais difícil, ó, mas o restante vem fácil. Ai, Golves, vou passar o seu Instagram também, Esse ó. troféu é meu? @oigolves. Ai, passa, Oi Golves. É Oi Golves. Oi Golves, oi tudo bem? Oi Golves, é assim o Instagram dele. E o Fábio, gente, Fábio Moreto Dai, que fez este troféu maravilhoso aqui, ó, que a Dona Eva ganhou. É Fábio Moreto.DIY. Totti. Parabéns, Arrasou, Fábio. Lindo. Adorei. Arrasou mesmo. Muito I bonito. am Obrigada. the champion, Todo mundo já? Brasil. Faltam Viu, Golves? Aqui é tudo de mentira. Gente, chocolate com pimenta total. Taca na cara de quem? Faltam 2. Elizabeth Savala. Vai chegar a Elizabeth Savala e vai tacar os negócios. Chefe Falta do só um da céu. Pamela. Passa pra mim o prato, Fá, por Esse favor. aqui? Gente, parece tudo de mentira nessa mesa. Parece É mesmo, impressionante. gente, De tão lindo que é. São bonitos. Ali, mais ó. dois. Pode sentar aqui, ó. Fica à vontade. Eu vou Rô. fazer as sentar honras nessa aqui. daqui? Pode. Com o Vanucci. Ai, a Nossa, moça que de delícia. etiqueta já foi? Ai, graças a Deus. foi. Pode ficar mais à vontade, né? A Cláudia não tá olhando. Pode comer de qualquer jeito. Gente, E nós vamos paçoca de terminar o chocolate. programa nesse clima gostoso, E né? agradecendo todo mundo, porque o programa foi lindo demais. Rosângela, muito obrigada. Golves, maravilhoso, muito obrigada.